Bem, olá, meus amigos. Esse é o nosso curso sobre Sagrada Escritura. Essa é a nossa aula de número 4. Bem, nesta aula eu falei na aula que nós vamos tratar dos mitos babilônicos. Porém, eu vou deixar essa questão dos mitos babilônicos provavelmente para a aula de número 5. Ou talvez, a depender da dinâmica que o curso vai tomando, ela ficará para a aula sobre Abraão. O que estou dizendo isso para vocês? Pode ser que trazer esta temática agora poderia prejudicar a própria maturação da reflexão em relação ao relato da criação. Tá? Talvez para quem vai assistir aqui, que ainda não tem intimidade com todo o processo bíblico, catequético e teológico, pode não ter ainda maturidade para poder separar e discernir bem essas questões. O segundo ponto ele é interessante porque essas questões elas vão estar também correlacionadas à história de Abraão. Tá? Então, é possível que nós possamos deixar este relato para Abraão. Então, nós vamos tratar aqui hoje dessa questão da criação do homem, da mulher, a criação da humanidade. Aqui vamos ter alguns elementos da ciência teológica, como eu falei para vocês, e teremos algumas questões que o próprio texto já vai sugerindo e as interpretações possíveis para este relato. Também aqui, claro, nós vamos, se assim for permitido o tempo, for plausível, nós vamos fazer alguma reflexão em relação a nós mesmos. Tá? Bem, vamos lá. Nós temos aqui dois relatos da criação. Este relato, o relato que ele vai do capítulo 1, do Gênesis, versículos 26, até o capítulo 2, versículo 25. O relato do capítulo 2, pela historiografia bíblica, ele é mais antigo do que o relato do capítulo 1. Ora, mas então por que você tem primeiro um relato mais novo e o mais antigo depois? Porque pela própria dinâmica do entendimento do texto, o autor bíblico, aquele que organizou, com certeza movido pela sabedoria de Deus, percebeu que você pegar a criação do capítulo 1, que ela vem, Deus vai criando as coisas para depois criar a humanidade, é muito mais lógico entender desta forma do que simplesmente entender a criação enquanto aparece o homem depois do jardim. As coisas. Tá? Na qual se trata o capítulo 2 do Gênesis. Tá? Então, a lógica para que a gente possa pedagogicamente entender fica muito melhor assim. Tá? Mas isso não vai interferir na veracidade do texto ou na sua própria explicação, sua própria força catequética. Tá? Como nós já falamos anteriormente, esse texto não tem intenção de tratar de ciência. Tá? Pode ter um outro elemento da ciência, da filosofia, da história, mas ele não é essa intenção. A intenção é especialmente teológica, salvar o povo. Aqui cabe observar a aula número 1. Outra coisa que eu quero deixar aqui já, porque provavelmente vai surgir posteriormente, as reflexões referentes ao homem e à mulher. Eu convido vocês aí na página dos Filhos de Kolbe. Existem lá algumas formações sobre teologia do corpo. Tá? E nessas aulas sobre a teologia do corpo, nós vamos ter um aprofundamento da questão da relação do homem e da mulher. Aqui nós vamos falar algumas coisas, tá? Que nos interessam para ter uma chave de leitura desse texto. Bem, vamos lá. Então, eu trouxe alguma relação aqui. Tá? Nós vamos fazer aqui, a partir do livro do Scott Hahn, nós temos aqui, primeiramente, um deserto, uma correlação dos dias bíblicos, dos 7 dias. Você tem um deserto, você tem o dia 1, a criação do dia e da noite. No segundo dia, a criação do mar e do céu. No terceiro dia, a criação da terra e da vegetação. Depois você tem um vazio aí, um espaço aí nessa questão dos dias. Depois, no quarto dia, você tem o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, você tem a criação dos peixes e dos pássaros. E no sexto dia, a criação do homem e dos animais.
E o sétimo dia é o dia do descanso. Tá? Temos aqui essa perspectiva da criação bíblica. Tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou trazer algumas questões assim, das chaves de leitura da compreensão geral do texto, e depois nós vamos pegar alguns pormenores. Vamos lá. Então, você tem aqui, a intenção é explicar a origem da humanidade e também a origem do mal. Tá? Como o ser humano foi criado. E você tem aqui depois, claro, vai ter a questão do Gênesis capítulo 3. Então, nós percebemos que o Gênesis capítulo 1 e 2, tudo que está relacionado aqui, ele está relacionado àquilo que é bom. Aquilo que vai ser a dinâmica de Gênesis capítulo 3 vai estar correlacionado ao mal, que não tem nada a ver com Deus. Tá? Essa é uma questão muito importante aqui para compreender essa coisa, essa questão desses 3 primeiros capítulos. Nós estamos demorando muito neles porque eles são importantíssimos como chave de compreensão de toda a Sagrada Escritura. Tá? Então, por isso que está realmente debruçando sobre eles de forma um pouco mais longa. Outra coisa que a palavra Éden, que quer dizer delícias, né? É importante observar o paraíso, o jardim das delícias. Vamos depois dar uma olhada nos pormenores sobre isso. Com as primeiras palavras aqui para a gente poder conectar. Outra coisa é compreender que tudo é feito para o ser humano. Tudo é feito para a humanidade. Isso tem uma coisa muito bacana aqui, que é uma questão seguinte. Você tem 2 grandes extremos. Deus e o ser humano. Interessante isso. Deus e o ser humano. O ser humano voltado também para Deus. Essa é uma outra coisa importante e que deve falar algo para a nossa vida. Tá? A nossa vida provém de Deus. Vai parecer muito forte o nosso estudo. E a nossa vida deve ser um retorno a Deus. Tá? Muito importante isso aqui também. Tá? A questão sobre a imagem e semelhança. Nós vamos trabalhar já. Isso aí. Então, essas questões são importantíssimas, essas chaves de leitura. Então, eu vou pegar o texto meio que quase que ao pé da letra, para que a gente possa pensar e meditar ele, diferente das outras aulas que eu já fui dando visões gerais sobre isso. Hoje eu vou trazer também algumas reflexões de alguns autores que são interessantes, tá, para nós. Vamos lá. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Capítulo 1, versículo 26. Então você tem aqui este plural. Tudo Deus fala, a coisa acontece. Deus fala, a coisa acontece. Existem algumas reflexões bíblicas sobre esse façamos. Tá? Existe uma questão aqui referente a uma conotação de que, e aqui é uma conotação que se aparecer para você como leitura isso aqui em algum local, não aceita isso. De dizer que como os deuses, na hora de se reunir para decidir alguma coisa, eles se reúnem, os vários deuses, para decidir. É como se o autor bíblico quisesse dizer assim, não, Deus está ali decidindo. Essa reflexão não deve ser utilizada para o contexto bíblico, porque não tem nada a ver com o monoteísmo, com a teologia judaica. Tá ok? Pode algum autor aí falar sobre isso? Isso está mais ligado às reflexões referentes aos povos pagãos. Aqueles das quais o próprio relato ele vai contra. Aqui existe uma apologética aqui, né? De outra forma. O outro relato é colocar na questão da tradução do hebraico como a questão majestoso, da majestade de Deus. Tá? Aqui seria uma questão mais complicada para se explicar, eu precisaria realmente de uma aula para explicar isso tudo, entender as questões das raízes da palavra hebraica. Mas você pode escutar isso aí, e aqui cabe, claro, a gente posteriormente refletir sobre isso. Outra questão que aparece no façamos é a conotação de que você, quando vai fazer alguma coisa, você reflete, pensa consigo mesmo e faz. Esta aqui é mais próxima da tradução da teologia judaica. E aqui, esta correlação da relação íntima da Trindade. Se interpenetram e que agem
Nós já vimos na aula número 2 e 3 a ação da Trindade na criação. Isso comunga com a opinião dos santos padres. Quem são os santos padres? São aqueles discípulos dos discípulos que, ao ouvirem dos apóstolos tudo aquilo que o Espírito Santo, que eles ouviram de Jesus e que o Espírito Santo os revelou, vão, a partir de uma inspiração também divina, interpretar os textos bíblicos, tá? Aprofundar os sentidos que estão implícitos, colocando explícitos. Aquilo que está escondido na leitura vai se tornar mais explícito, mais claro. Aqui já é uma conotação da Trindade. Recomendo, não dá para trazer hoje, o livro Sede Fecundos, do Padre Léo. Ele traz também essa reflexão do façamos. E é muito interessante aqui dar uma lida nesse livro Sede Fecundos, essa conotação. Aqui nós vamos também ter um curso sobre a teologia do corpo, cabe ao curso da teologia do corpo. Tá? Mas nós temos uma outra coisa aqui. Deus faz todas as coisas. Deus fala, a coisa acontece. Mas ao homem e à mulher, Deus faz a sua imagem e semelhança. O que significa que imagem e semelhança? Aqui requer a gente pensar um pouquinho, parar e debruçar um pouquinho. Imagem e semelhança, nós já pensamos, e nós podemos pensar assim. Tá? Primeiro eu vou trazer a conotação original do texto, porque no hebraico não tem a palavra alma. Essa palavra alma, tá? Alma, existem os seres da criação, né? Os seres vegetais, os seres minerais, seres vegetais, animais e o ser humano. Isso aqui é a nossa vida. Tá? O ser humano é um que se assemelha a Deus por conta da inteligência, do intelecto. Tem uma alma intelectual, espiritual, noética. Cabe vocês pesquisarem esses termos, tá? Não dá para falar aqui, porque não é esse o tema. Esse termo alma, ele é um termo grego. Não é uma reflexão que não tem essa palavra no hebraico. Mas a interpretação hebraica, ela converge e comunga com essa interpretação da alma no sentido grego. Tá ok? A gente vai trazer essa questão do original e vai partir dessa interpretação que pode ser colocada aqui. Tá certo? Então, imagem e semelhança no sentido hebraico significa que o homem e a mulher, ele tem essa proximidade filial. O homem expressa Deus, a semelhança de Deus. Olha que interessante isso. De todas as coisas criadas, o homem e a mulher são os únicos seres que expressam Deus, a sua imagem e semelhança. Tá ok? É importantíssimo. Porque isso aqui é fundamental. O autor bíblico quer colocar isso de forma muito clara. Tá? Até porque também coloca o homem na condição de criatura. Pronto. E aqui é importantíssimo entender essa questão da imagem e semelhança, ou chamada também imago Dei pela teologia do corpo. Vamos seguir adiante aqui. Tá? Então, o homem ele vai dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu. Tá? O homem vai fazer o quê? O homem vai, a partir dali, tomar posse, administrar as coisas de Deus. Tá? Ele vai ser o administrador das coisas divinas. E aqui tem outro ponto importante, capítulo 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele criou. Homem e mulher os criou. Aqui é interessante porque nós temos aqui o elemento masculino e feminino. Né? E aqui eu vou trazer uma conotação de São João Paulo II, quando ele trata dessas questões da teologia do corpo. Ele vai dizer aqui, abre aspas, o texto original diz, Deus criou o homem, Adam, substantivo coletivo que significa humanidade. Homem, e aqui eu vou tratar disso mais adiante, a palavra Adam quer dizer humanidade. A sua semelhança. A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus o criou. Aí tem homem e mulher os criou. Essa palavra no hebraico quer dizer zakar, ou seja, macho, o elemento masculino, de gênero masculino, e o nekeba, o elemento feminino. Deus criou o masculino e o feminino, os elementos héteros. Tá?
Está na segunda catequese de São João Paulo II, no livro sobre a teologia do corpo. Tá ok? Então, nesse relato aqui, você tem o relato da humanidade, Deus criou o homem à sua imagem, e você tem o elemento masculino e o elemento feminino. Homem e mulher os criou. Zakar, Unekebat. Tá ok? Essa é a explicação. Aqui está falando da criação especificamente de Adão? Não. Aqui o relato é de toda a humanidade foi criada por Deus. Quando a gente lê ao pé da letra, fica achando que só Deus só criou um homem e uma mulher e pronto. Deus criou todas as coisas. Toda a humanidade. Toda a humanidade. Esse é o sentido do texto. Deus criou a totalidade de tudo. Inclusive, a totalidade dos seres humanos. Tá? E aqui falam as características. Fecundidade, bênção de Deus. Deus abençoa, sede fecundo, multiplicai a terra. Enfim, essa fecundidade de Deus que está implícita no ser humano. Tá? E aqui o homem e a mulher, ele é o ápice da criação. Tudo é criado para o homem e para a mulher. E aqui nós temos depois o capítulo 2, né, em que nós vamos ter uma palavra que vai aparecer, Yahvé é Deus, ou seja, a questão do nome de Deus. Vamos tratar isso no texto do Êxodo, tá? Só para lembrar o nome de Deus, esse relato aqui, que é o relato da escola eloísta. Okay? Vamos tratar isso mais tarde, tá? Esses elementos posteriores das escolas que compõem ali alguns textos do Pentateuco. Então, vamos pegar aqui a partir do versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Acredito não ter esquecido nada sobre a relação do capítulo 1. Tá? Vou pegar aqui minhas anotações. Não. Estamos aí, ok. Vamos lá. Gênesis 2, versículo 7. Yahvé Deus modelou o homem da argila do solo. E sufou suas narinas o hálito da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Vamos pegar aqui, para interpretar um pouco bem esse texto, né? Tomou o homem do solo, da argila do solo. Tá? A palavra Adam quer dizer pó da terra, da matéria, dos animais. Eu não deveria ter começado por esta parte. O sentido principal que alguns autores trazem da palavra Adam, esta palavra significa humanidade, conforme está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Passamos o Adam, a humanidade, o homem, a nossa imagem e semelhança. O elemento adâmico, está ligado ao elemento da humanidade, que difere dos animais. Porém, uma segunda coisa interessante, a palavra também Adam também tem uma relação com o pó da terra, também tem significado. Mas o significado principal desta palavra é humanidade. E esta humanidade vem da onde? Também da terra. A humanidade não é um Deus, nem um semideus. Ela vem da terra. Tá? Isso é importantíssimo compreender isso aqui. Porque também os animais provêm da terra. O que quer dizer isso aqui? Que os seres são criados. Tá? São criados. Todos são criados. Tá? Enfim, não vou tratar a questão do sábado no final. Tá? Então, existem três aspectos que unem os homens aos animais. Né? Todos são criados da argila do solo. Tá? Gênesis capítulo 7, já vamos aqui. No capítulo, Gênesis capítulo 2, versículo 7, o homem criado da argila do solo. No versículo 19 vai dizer também aqui, ó. Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens. Todos os animais, todas as coisas são também do solo, da terra.
são criaturas criadas. Percebo que o capítulo 2 do Gênesis ele é diferente. Em parte do ser humano, as outras coisas vão sendo criadas para o ser humano. Tá? Então, eles são feitos do solo, são da terra, não são criados, não são criaturas criadas, não são criadores. Primeiro ponto. Segundo questão, eles possuem vida, existência. Né? Segue o sopro, o hálito da vida. Aqui no versículo 15, vai dizer assim, né? Nesse mesmo capítulo 2. E a ver, Deus tomou o homem e colocou no jardim de Éden para cultivar e guardar. Tá? No versículo 22 vai dizer aqui. Todos eles vão receber a fonte da vida, também os animais. Tá? Um outro ponto que vai unir são os seres vivos. São vivos. Tá? Possuem existência. Bem filosófico também isso aqui. Porém, o ser humano não é igual aos animais. Eles são elementos criados, mas existe algo no homem que é diferenciado. Tá? Primeiro ponto, né? O homem é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Representam, expressam a Deus de forma muito mais abrangente e plena do que os animais. Tá? Outra coisa que é interessante é que o ser humano dá nome aos animais. Capítulo 2, versículo 20. O homem dá nome aos animais. E dar nome significa o quê? Falamos isso na aula 3. Ter autoridade sobre. A autoridade de Deus passa pelo homem, que é seu administrador, para dar nome e autoridade aos animais. Interessante. Percebe isso aqui? Porém, isso vem de quem? Vem de Deus. Tá? Falamos sobre isso. Então, Deus é o mediador, né? Ele vai mediar, vai ter a questão que Deus vai mediar a questão da mulher. Mas vamos trazer uma outra reflexão aqui sobre a questão da adamicidade, né? E que eu vou trazer do texto do livro do Felipe Marie Dominique. Não, vou fazer o seguinte, vou deixar o texto do Felipe Marie Dominique como fechamento do nosso texto, tá? E vou continuar aqui. Você tem ali a questão da árvore da vida. A árvore da vida que está ali no capítulo 2 do Gênesis é conhecida em toda a antiguidade que existia uma árvore que gerava vida, a vida eterna. Tá? Esta vida eterna provém de quem? De Deus. Olha que interessante. E que o homem precisa tocar, saborear, se alimentar desta vida eterna. Existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore do conhecimento do bem e do mal não significa a questão do conhecimento moral. Não totalmente isso aqui. Significa um sentido de estar subordinado a esse Deus. De colocar-se como criatura diante do Criador. Estou trazendo um sentido muito simples. Lembrando aqui, são chaves de interpretação para esse texto. Tá? Algumas coisas é necessário pegar ao pé da letra, no sentido ao pé da letra, não, desculpe, na sua forma original, na sua questão da língua, né, da escrita. Outras nós podemos já avançar nesse sentido. A questão da árvore da vida é uma questão mais complexa. Caberia os 2, 3 vídeos. Nós poderíamos trazer a reflexão de um grande teólogo que eu tive o prazer de ser aluno, chamado Francisco Mandela. Ele tem um livro chamado A Fome da Palavra, e ele vai destrinchar essas questões de maneira muito mais precisa, e que aqui não caberia, se eu responder aqui de forma breve, ficaria muito pobre para vocês. Tá? Vamos lá, uma outra questão. Me lembrei aqui agora. O Jardim do Éden, os reis tinham jardins em que eles descansavam. Parece muito próximo essa palavra de descanso, tá? Claro, não vai atribuir isso totalmente ao descanso sabático. Por que o autor bíblico coloca ali o rio Tigre, Eufrates, coloca outros rios ali? Parece uma coisa que não é muito precisa. Era preciso dar ao relato da criação uma localização, alguma coisa histórica. Então você tem ali como base histórica a região do norte, tá? A região do rio Tigre, Eufrates, para dar uma conotação mais real da coisa, mais palpável, é essencial, porque a criação parte
de uma questão imaterial para as questões materiais, as questões invisíveis para as questões visíveis, conforme São Paulo já nos explica ali em Filipenses. Tá? Bem, agora nós vamos trazer essa reflexão do ser humano. Eu vou trazer o livro do professor Felipe Marie Dominique, chamado No Coração do Amor, para a gente começar a finalizar a nossa aula de hoje. E tem reflexões muito bacanas aqui que ele faz, sabe? Que é bem legal. Ele vai dizer aqui, na página 9, eu vou fazer alguns trechos, claro. Ele vai dizer, eu vou trazer aqui já, no montante. Deus, todas as coisas Deus fala, a coisa acontece. Ao ser humano, Deus modela, como oleiro. Deus toca no barro e na terra da humanidade e o forma. Isso significa que Deus tem tanto amor pela humanidade que ele toca neste barro da humanidade. Ele toca no barro da humanidade. Ele tem proximidade. Lembra de Jesus? Quando aquela mulher está para ser apedrejada, Jesus abaixa-se como Deus. Parece que Deus está criando todas as coisas ali. Ele cria, mas ao ser humano ele abaixa a condição humana. Chega quase que a olhar nos olhos daquela mulher e ele escreve no barro da história daquela mulher, da humanidade daquela mulher. Porque Deus toca a nossa humanidade com barro. Nos modela. Aí tem aquela passagem do Jeremias que ele vai e tem uma visão e ele vê Deus como um oleiro refazendo a humanidade, renovando a humanidade. No barro, modelando de novo a humanidade. Ou quando aquele homem que segue Jesus cospe, lembra Gênesis 2:7, Deus sopra no barro, sopra nas narinas, o homem se torna um ser vivente. Jesus sopra, cospe naquele barro e coloca nos olhos, abre os seus olhos, desperte, reviva. Bonito, tem proximidade, tem amor. O autor vai falar, o Felipe Marie Dominique, que Deus tem proximidade com o corpo do homem e que o barro ele tem aquela conotação avermelhada porque Deus tem amor à humanidade. Amor. E o ser humano deve expressar o amor de Deus. E aqui eu recomendo também a encíclica Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI. Vale a pena ler essa encíclica. Que vai falar das dimensões do amor. Continua Felipe Marie. Ele quer afirmar que o homem foi olhado por Deus com um olhar de amor. Todo o universo foi criado para ele. Tá vendo? Tanto para o homem como para a mulher. São obras-primas de Deus. São amados por Deus com um amor único. Cada um deles exprime alguma coisa da bondade de Deus. E são dados um ao outro numa complementaridade do amor. Pegando aqui o gancho dessa complementaridade, nós percebemos que na criação da mulher, o homem percebe que algo da essência do ser humano. Aqui eu lembro de um psicólogo vienense chamado Viktor Frankl, que fala que a essência da existência humana é a autotranscendência, ou seja, nós somos um ser para o outro. Um ser para o outro. E nós chamamos de contingência. O homem percebe-se só. Ele não encontra nos animais e nas coisas nenhum auxiliar. E é preciso o quê? Este sono da tristeza do homem, Deus retira da costela a mulher. Um auxiliar. Auxiliar aqui foi muito mal interpretado. A palavra auxílio, olha que interessante, gente. A palavra auxílio, às vezes, é utilizada para Deus. A mulher reflete algo de Deus para o homem. O homem deve também contribuir este algo de Deus para a mulher. E é retirado da costela. A palavra costela aqui, na língua suméria, ela representa a vida. A vida do homem também é a vida da mulher. E é retirado da costela. Por que a costela? Vai dizer o texto que a mulher foi tirada para ser sua companheira. Então, eles estão em pé de igualdade.
Lembrando, a igualdade que eu estou falando aqui não é igualdade ideológica aqui da ideologia de gênero, essas coisas que tem por aí, não. Tá? Estou falando desta igualdade enquanto essência. São seres humanos, dentro das suas diferenças, macho e fêmea, Zaka e o Nekebat. Dentro das suas individualidades de homem, cada um, né? Cada um individualidade de mulher. Este elemento diferente do hétero que, ao se unirem, formam um grande milagre, que é uma outra vida, a imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher se unem, esses elementos do hétero se unem e geram uma nova vida, semelhante a Deus, que é o autor da vida. Então, a mulher, ela está, nesse sentido, ela tem a mesma dignidade. Pronto, a palavra é essa. Ela possui a mesma dignidade que o homem. Mesma dignidade. Mesma dignidade. Tá? E é Deus que vai, e aqui tem uma palavra interessante, Deus vai apresentar a mulher ao homem. Ele vai mediar. Ele vai ser um mediador. É um nunfagogos. Vai mediar, ele vai apresentar a mulher ao homem. E o homem vai, a partir daí, observar que ela tem parentesco, semelhança. Verdadeiramente, sim, ela é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E ela se chamará mulher, né? Que foi tirada do homem, né? Ish, a palavra homem quer dizer ish, também, macho, ish. Vem da palavra isha, isha. É como se algo da palavra ish, vem a palavra isha. É interessante essas questões das palavras, os sentidos das palavras. A palavra homem, né, masculino, hebraico, homem, né? Ish, que é um ish, aí vem a palavra mulher, provém desta palavra ish, vem a palavra mulher, né, que é isha. Ish. Interessante isso. Provém da vida do homem, né? Da vida do homem. Aqui existem duas coisas que são muito interessantes para a gente pensar no texto. Claro, eu vou colocar a questão do sabático aqui, do sétimo dia. O que representa o número 7? Representa a plenitude da criação de Deus. 7 quer dizer plenitude, perfeição. Você não tem aqui o calendário como o nosso calendário, que é calendário lunar. Então, aqui, colocar isso na questão dos 7 dias, é um pouco que forçar a barra. Nós podemos, algumas vertentes do cristianismo colocam isso, enfim. Mas, essencialmente, e aqui Jesus vai muito falar dessa questão do transbordar do sábado, né? Não é o nosso tema. Poderia até ser. Mas a grande questão aqui é perceber que esse sexto dia, tudo se completa no sexto dia. Que não é pleno. Pleno é o quê? Deus. Deus faz tudo no sétimo dia e ele descansa. Mas ele descansa e o homem começa a trabalhar. E esse sétimo dia foi colocado o Shabat, é o dia para louvar a Deus. Totalmente. O Shabat judaico, né? Que começa no final da tarde da sexta e vai até o final da tarde do sábado. É formado aqui no chamado famoso Shabat. Tá? Caberia aqui para a gente falar do sábado, uma outra aula, tá? Que não é agora. Vamos trabalhar o livro do Levítico, o livro das leis, a gente vai trabalhar essa questão aqui. Quero trazer algumas leituras do Novo Testamento para que a gente possa perceber bem algumas questões interessantes. Eu disse que o nosso curso faria esta questão, né? Mateus, no Evangelho de São Mateus, por sinal, hoje é dia de São Mateus, dia 21/9, está sendo gravada esta aula, né? Mateus tem a intenção de escrever, ele escreve para uma comunidade judaica, e a intenção de São Mateus é o quê? Provar que Jesus é o Messias. E é interessante que no capítulo 1, versículo 1 do livro de São Mateus, ele começa assim: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele coloca Jesus, seu Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na dinâmica da descendência de Davi, porque diz que o Messias viria da descendência de Davi, e esse mesmo Messias tem que estar ligado a quem? A Abraão, o grande Abraão, que é o pai da fé judaica. Então, Mateus, ele reconecta, coloca assim, Jesus que é Deus, o verbo que se fez carne, ele está ligado às promessas
As promessas que Deus fez para a humanidade, porque Ele é Deus, e só Ele pode verdadeiramente cumprir as promessas. E aí começa, né? Abraão gerou Isaac, Isaac vai pegando aqui, né? Toda a descendência, né, até chegar, e parte de Abraão. Parte da história do povo de Deus. A história do povo de Deus começa com Abraão. Mas esses relatos, capítulo 12 do Gênesis, esses outros relatos serão feitos para reconectar a história de Abraão. Tá ok? Quando a gente for estudar sobre Abraão, você vai ver. Nós deveríamos ter começado, talvez, o curso pela história de Abraão. Mas, como nós temos essa dificuldade da compreensão da ciência bíblica, porque o pessoal que só lê ao pé da letra, e geralmente começa assim do Gênesis, nós começamos do Gênesis. Mas o capítulo 11, os últimos versículos do capítulo 11 do Gênesis, ele faz essa reconexão, tá? Com o passado. Ele conecta novamente. Para mostrar que o pai da fé, Abraão, ele está ligado a esta outra parte bíblica, nós chamamos de pré-história bíblica, né? Então, São Mateus, como ele tem a intenção de falar, de mostrar que Jesus é o Messias, ele coloca a partir da história de Abraão, a partir de Davi, a partir de Abraão, tá? Descendência de Jesus, que vai culminar em quem? Né? Em José e Maria, tá? Então, nós temos essas questões aqui que ele vai trazer, tá? São Mateus. São Lucas, ele vai fazer, São Lucas, você sabe, São Lucas não foi do grupo dos 12 apóstolos, tá? E São Lucas, ele cria uma dinâmica diferente de São Mateus. São Lucas, ele já vai falar para pagãos, né? Para pessoas que vão abraçar a fé. Então, a descendência, a linha da descendência que São Lucas vai trazer, ela é um pouco diferente de São Mateus. Tá? Vamos entender por que ele faz um caminho diferenciado de São Mateus. Bem, então, São Lucas, no capítulo 3, ele vai fazer uma ordem diferente. A ordem de Cristo que vai conectar com Adão. Lucas capítulo 3, versículos 23 até o versículo 38. E aí que ele começa assim, a árvore genealógica de Jesus. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era conforme se supunha filho de José. E o dia a dia ele vai descendo. Nos versículos 37, vamos pegar o 38, ele vai dizer assim, filho de Cainã, filho de Axfassad, filho de Sem, semita, algo importante Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Set, vamos falar sobre isso na próxima aula, filho de Adão, filho de Deus. Olha que interessante, ele finaliza com filho de Adão, e até porque Sete. Vocês vão entender porque Sete próxima aula. Tá? Grava bem isso. Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, São Lucas ele vai ampliar essa questão para mostrar que Jesus ele é o Criador. Ele é o Criador também. Ele é Criador, ele também é filho de Deus, ele é Deus. Então, nós percebemos essas questões aqui da árvore genealógica de São Mateus, da árvore genealógica de São Lucas, porque elas são um pouco diferenciadas, mas elas têm a mesma conotação. Tá ok? Bem, galera, essa foi a nossa aula de número 4. Tá? Espero que você tenha gostado. É importantíssimo observar, primeiramente, que todas as coisas Deus fez para nós, um ato de pura bondade e amor. Que Deus tem proximidade conosco, Ele quer estar próximo conosco, Ele está próximo conosco, agora nós precisamos estar próximo dEle. Uma questão aqui que a gente pensar. Segunda coisa, o amor humano. Não podia finalizar assim essa questão. Muito obrigado, Senhor,
Observe, olha, eu ia deixar um detalhe importante. Que bom que nós estamos falando sobre isso. Em Mateus capítulo 19, dia de São Mateus. Obrigado, São Mateus. Nós temos aqui um debate entre Jesus e os fariseus, e que ele fala da questão do divórcio. Você tem aqui toda uma estrutura que vai sendo modificada. As pessoas perguntam, mas aqui tinha a questão da monogamia, por que Deus permitisse aqui as cartas de divórcio? Jesus rebate isso de forma maestral, Jesus. É o próprio Deus, o próprio das leis. Ele diz assim, né, quando Deus é questionado sobre isso. Mateus 19, versículo 4, seguinte. Não lestes que desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher? E que diz, por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Uma só carne? Deus não falou isso. Deus não falou que o homem vai se unir a várias mulheres. Deus não disse que a mulher vai se unir a vários homens. Isso é interessante detalhe no texto. Continuando, de modo que já não são dois, mas um só. Uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não deve separar. Sacramento é indissolúvel, que Deus que uniu. E aí fala, mas Moisés, que é o grande Moisés, deu carta de divórcio. Jesus dá uma resposta que eu ficaria morto de vergonha se eu estivesse no lugar dos fariseus. Foi pela dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Então, a origem de todas as coisas deve estar em Deus, nas coisas que Deus faz. Primeiro ponto para a gente pensar aqui. O modelo principal e original de matrimônio que Deus quer não é a poligamia, é a monogamia. O modelo monogâmico está aqui. Palavra de Deus. Isso é tão forte que São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, vai trazer para nós essa interpretação que é fantástica. Efésios, capítulo 5, quero finalizar com esse texto, de verdade. Quando ele fala, sede submissos, já sabemos que essa submissão aqui não quer dizer uma inferioridade da mulher. Quem interpreta assim, interpreta errado o texto bíblico. Tá? Que as mulheres devem amar os seus maridos, mas os maridos devem também amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5, versículos de 21 até o versículo 32. E aqui vai falar muitos outros elementos que são importantes da vida matrimonial do homem, da obrigação do homem. E ele pega uma parte e diz assim, no versículo 31. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, mesmo texto que Jesus fala, que é o mesmo texto do Gênesis. E se une a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande este mistério. Essa palavra traduzida para o latim quer dizer, é grande este sacramento. E aí ele joga depois de novo para Jesus Cristo, que é também Criador. Refiro-me à relação entre Cristo e sua igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher respeite o seu marido. A Trindade, que é uma expressão máxima de amor, que se interpenetram, se amam, que depois se torna fecunda na sua economia, que cria todas as coisas. O homem, como a sua imagem e semelhança, e unidos à sua mulher, devem também ser esta relação e correlação de amor. A família, a casa, deve ser esta correlação de amor. São João Paulo II fala que a igreja, a casa é a igreja doméstica. A nossa casa e a igreja é quem? O corpo místico de Cristo. Então, que Nossa Senhora nos abençoe nesta tarde, derrame sobre nós, a Sagrada Família, toda a graça de podermos viver o plano de Deus. E essa palavra aqui é importante, porque essa palavra, em relação ao plano de Deus, aparecerá na nossa quinta aula. Então, aguardo vocês até lá. Forte abraço. Salve Maria!